A paz, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô com um pouquinho da voz falhando e também acho que vocês vão escutar no fundo do vídeo a minha máquina de lavar louça trabalhando. Mas faz parte, né? Vamos lá, que era pra mim já ter gravado esse vídeo já na semana passada e eu não consegui gravar e hoje eu tô aqui. E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem falado muito comigo através dessa palavra, né? Porque esse mês de março agora eu e meu esposo a gente comemorou 10 anos juntos. Então essa passagem que fala sobre casamento, né? Deus tem falado muito comigo através dessa passagem e eu quero compartilhar essa passagem com você pra gente refletir um pouquinho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em João capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, que diz assim: Jesus vai a um casamento. 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Amém? Essa é uma história muito conhecida, né? É a história do primeiro milagre que Jesus fez publicamente, que foi um casamento. E primeiro ponto que eu gostaria que a gente observasse é sempre importante a gente refletir se de fato Jesus ele foi e ele é, né, diariamente continua sendo convidado para fazer parte do nosso casamento. Aqui ficou claro, né, ali no versículo 2 diz: Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. E será que no nosso casamento Jesus está sendo convidado? É interessante a gente analisar também que o primeiro milagre que Jesus fez publicamente foi em um casamento. Isso é para nos mostrar como Jesus se importa com o nosso casamento, como Jesus se agrada que nós tenhamos um casamento saudável, um casamento onde Ele faz parte, né? O quanto é importante o casamento para Deus. Deus que criou o casamento, Deus que criou a família, então o casamento é sim importante para Deus. Muitas pessoas estão pensando, né, atualmente, que não vale mais a pena casar, que casar não é bom, mas para Deus é sim. Aos olhos de Deus, o casamento é uma bênção e nós temos que ter esse pensamento também, amém? E eu gosto muito dessa história também, porque no dia que eu e meu marido a gente se casou, nós não fizemos festa, nós apenas nos casamos e não comemoramos. Mas os meus familiares fizeram uma surpresa, né? Chegaram de surpresa na casa da minha mãe, nós não esperávamos. Nós ficamos muito felizes, chegaram lá com um monte de comida boa para comer. E a gente comemorou o nosso casamento. E no dia do meu casamento, eu li essa passagem. E a partir daquele dia até hoje, eu sempre convido Jesus para fazer parte do meu casamento, né? Eu convido ele para estar presente em cada detalhe do meu casamento, em cada área, no nosso dia a dia. E você também deve fazer isso. Se você ainda não convidou Jesus para fazer parte do seu casamento, convide-o. Ele está esperando esse convite. Ele quer ser o convidado de honra do seu casamento. Amém? Eclesiastes 4:12 diz: "Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade." Eu acho lindo esse versículo, porque
Eu tenho o meu marido e o meu marido tem a mim e nós dois temos a Jesus. Amém? Um outro ponto também que nós podemos analisar nessa passagem é que nós temos que saber, né? Quem são as pessoas que estão fazendo parte do nosso casamento? Quem são as pessoas que nós estamos dando liberdade, né, para estar dentro da nossa casa, para estar no nosso convívio, para estar conosco diariamente? Será que são pessoas cristãs? Será que são pessoas que também têm Jesus na sua vida? Será que são pessoas que conhecem a palavra de Deus? Que se em algum momento nós precisarmos de algum conselho, será que essas pessoas vão nos dar bons conselhos baseados na palavra de Deus? Ou será que são pessoas que vão nos dar conselhos tolos? Será que são pessoas que talvez vão estar conosco só em momentos bons e não vão estar em momentos difíceis? Então nós temos que analisar também quem são as pessoas que estão fazendo parte do nosso casamento. Por quê? Como eu falei, Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para aquele casamento. Então as pessoas que estão fazendo parte do nosso casamento importam sim. Porque muitas vezes elas vão poder nos ajudar e muitas vezes elas podem nos prejudicar. Então nós temos que parar e analisar quem são as pessoas que estão fazendo parte do nosso casamento. Amém? O terceiro ponto, nós temos que analisar aqui que Maria, ela teve uma atitude ousada diante de Jesus, né? Ali no versículo 3 diz: quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Então, no primeiro momento que Maria percebeu que estava acontecendo um problema, né, que estava acontecendo ali uma situação inesperada para aquele casamento, a primeira coisa que ela faz, ela corre em direção a Jesus e fala para ele: o vinho acabou. Por quê? Por que ela vai primeiramente para Jesus? Porque ela sabe que Jesus, ele poderia trazer a solução para aquele problema. Ela sabe que Jesus poderia fazer um milagre. Ela sabia que Jesus tinha poder para isso, né? Então nós também temos que pensar desta forma. Nós temos que ter essa mesma atitude ousada que Maria teve. Quando acontecer algum problema no nosso casamento, ou mesmo não precisando acontecer nenhum problema, mas a primeira pessoa a gente recorrer, a gente tem que sempre buscar Jesus em primeiro lugar, buscar Ele, buscar a presença dEle, né? Algo que eu sempre falo, nós temos que ter momento todo dia com Jesus, lendo a palavra, cantando louvores a Ele, adorando Ele, orando. Nós temos que ter isso, fazer isso como prioridade, assim como Maria ali, ela correu, né, até Jesus, porque ela sabia que Ele poderia resolver aquela situação. Então nós também sempre temos que buscar a Jesus em primeiro lugar. Amém? E o quarto ponto também, nós temos que ser obedientes ao que Jesus diz. O versículo 4 diz assim, o versículo 5 diz: então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles o encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles o levaram. Então, nós temos que sempre ser obedientes ao que Jesus diz. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Algo que eu sempre fico pensando, não adianta a gente conhecer Deus, conhecer a palavra e não praticar a palavra de Deus. Nós temos que obedecer ao que a palavra nos diz. Nós temos que obedecer aquilo que Jesus está fazendo, né? Jesus, ele poderia ter operado o milagre sozinho ali, sem a ajuda de ninguém? Poderia. Mas ele ordenou, né, que os funcionários ali da festa fizessem o que ele estava pedindo, né? Então, muitas das vezes, Jesus, ele também pede para nós fazermos algumas coisas na nossa vida, né? Ou talvez mudanças de comportamento, mudanças de atitude, enfim. O que Deus tem pedido para você fazer no seu casamento e talvez você ainda não fez. Talvez seja o momento de você obedecer, né, ao Senhor, para que o milagre no seu casamento aconteça. Então, que possamos ser sempre obedientes ao que Jesus nos diz. Amém? Temos que pensar também,
será que o nosso casamento, né? Será que a forma como eu trato meu marido, a forma como ele me trata, será que isso tem glorificado o nome do Senhor? Será que o nosso casamento tem agradado ao Senhor? Ou será que nós, com as nossas atitudes, nós estamos entristecendo o coração de Deus? Será que você tem respeitado seu marido? Será que você tem feito, né, com amor, com prazer as coisas para o seu marido? Ou você tem feito apenas por obrigação? Será que vocês estão tendo um tempo de qualidade, só vocês dois? Será que vocês têm sido fiéis, né? Será que o seu casamento tem glorificado o nome de Deus? Será que as pessoas de fora têm visto Jesus fazendo parte do seu casamento ou não? Nós temos que parar e refletir nisso. Amém? E como eu falei antes, né, imprevistos no nosso casamento acontecem, imprevistos na nossa vida acontecem. Imprevistos são coisas que nos acontecem que nós não estávamos esperando, né? E às vezes a gente não sabe como agir diante daquela situação. Mas se Jesus estiver de fato no seu casamento, se ele de fato fizer parte do seu casamento, você pode ter a certeza que ele pode operar um milagre, assim como ele operou naquele casamento, ele pode operar no seu casamento também. Amém? Vamos orar? Amado Senhor Deus, eu entrego agora, Pai, essa pessoa que está vendo esse vídeo, o Senhor entrega, Pai, o relacionamento dela, o casamento dela, Papai. Em nome de Jesus, assim da mesma forma, Pai, que o Senhor operou um milagre naquele casamento, Senhor. Eu sei que o Senhor pode operar um milagre se essa pessoa estiver precisando, Pai. Deus, que em nome de Jesus essa palavra ela entre no coração, que talvez se ela precisar mudar de comportamento, mudar de atitude, Senhor, se de repente ela precisar, Papai, servir com mais excelência o seu esposo ou vice-versa, se ela precisar demonstrar mais amor, mais respeito, ser uma pessoa mais carinhosa, Papai, ser uma pessoa que dê um tempo de qualidade para o seu cônjuge, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor traga a memória agora dessa pessoa, o que ela precisa fazer para que talvez uma transformação, né, um milagre aconteça nesse casamento. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar, Pai, o casamento dessa pessoa, Jesus. Que nada venha, Senhor, estragar, que nada venha abalar, Senhor, renova as forças, Papai. Traz, Pai, aquela mesma paixão, Senhor, do começo do casamento, Senhor. Que eles possam, Senhor, cada vez mais, Senhor, estar unidos os dois juntamente contigo, Senhor. Porque como a Tua palavra diz, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, Papai. Eu creio, Senhor, eu profetizo, Senhor, que nós teremos, Papai, muito mais casamentos saudáveis, Papai, do que separação, Senhor. Eu profetizo e eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.